2. Oitava reunião ordinária da Câmara Municipal de Brumadinho, exercício 2019. Ordem do dia. Pelo relógio do plenário, são 18 horas e 15 minutos. Boa noite a todos os presentes, bem como os internautas que nos acompanham. Sob a proteção de Deus e em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da oitava reunião ordinária, realizada no primeiro período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, que está sendo transmitida ao vivo. Convido a todos para a execução vocal do hino nacional brasileiro. Primeiramente, coloco em discussão a ata da reunião anterior, enviada previamente por e-mail a todos os vereadores. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-la aprovada, nos termos do disposto do regimento interno. Comunico que a Secretaria verificará o registro magnético e fará constar a retificação, se procedente ao final da mesma, ata com ressalva. Destina-se a presente reunião a apreciação de requerimentos e a leitura de indicações de autoria dos senhores vereadores na forma regimental. Na forma regimental, passaremos agora aos oradores inscritos para uso da tribuna popular pela ordem. Conceda a palavra ao senhor Leonardo Ferreira, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre orientação à comunidade sobre o direito dos atingidos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, boa noite. Meu nome é Leonardo Frison, eu sou advogado da área civil e trabalhista. Estou aqui hoje a convite da vereadora Renata Parreiras. Agradeço o convite, pela oportunidade aqui de estar podendo prestar alguns esclarecimentos a respeito da situação, das consequências trazidas pelo rompimento da barragem B1
no que diz respeito à esfera judicial, né, e de direitos também da população, né, direitos civis, direitos trabalhistas, o doutor Walter vai abordar, né, consequência da fatalidade, das vítimas fatais, né, de funcionários e terceirizados. Mas, primeiramente, eu gostaria de colocar aqui alguns pontos para esclarecer o que tem acontecido no âmbito judicial. A gente percebe que a população está muito confusa, muito aflita, a cidade vive de mineração, a gente sabe disso, e a incerteza, né, traz um desespero muito grande às famílias, ao comércio, né, aos produtores rurais, né. Então, é importante trazer aqui alguns dados, né, no que diz respeito ao que tem acontecido na esfera judicial. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, a Polícia Civil, né, todos estão promovendo investigações e ações judiciais em defesa de interesses coletivos existem, como é o caso da ação. Primeiramente, o Ministério Público do Trabalho propôs uma ação cautelar para o bloqueio de 3 bilhões, bloqueou 3 bilhões e 600 mil reais, para garantir que no futuro seja acreditada, seja compensada, os prejuízos aí sejam compensados às pessoas que sofreram danos materiais e morais também, né? Agora, e em seguida, propôs uma ação civil pública, que ela é a ação principal, onde vai ser definido tudo isso. É importante dizer aqui, rapidamente, que essa ação civil pública, ela busca um interesse coletivo, ela é uma ação mais ampla, que vai trazer aí, vai buscar uma proteção aos atingidos, uma proteção tanto àqueles que sofreram perdas materiais, aos comerciantes, né, aos produtores rurais, aos ribeirinhos, né, e nesse ponto que eu gostaria de destacar, que as pessoas podem exercer, têm o direito de acompanhar e devem acompanhar a ação civil pública até o final, e o Legislativo também, entendo que deve estar participando muito próximo a isso, acompanhando junto aos órgãos oficiais e solicitando a esses órgãos exames, por exemplo, da terra, da água, do rio, da mata ciliar, né? Porque isso tudo vai ser usado depois para a população, quando elas forem exercer o direito delas, né? É necessário, por exemplo, chama-se a Emater para fazer um laudo técnico da terra para avaliar a situação da contaminação, né? O IGAM, né? O IEF, são órgãos que vão trazer provas periciais para dar embasamento no futuro, para que as pessoas que tiveram prejuízo, talvez alguém que tinha uma horta, que tinha um comércio, que tenha condições de provar a queda dela na produção, ali de rendimento. E isso é uma coisa que não só o Legislativo deve estar solicitando às autoridades, como também os próprios, a população também deve estar buscando individualmente, separadamente, ela tem que procurar já levantar o seu material probatório. O que eu digo com isso? Por exemplo, a pessoa já tem que buscar saber o limite do terreno dela, se ela tem registro de imóvel ou não tem, se foi afetado, qual é a extensão do dano, qual o valor do imóvel dela que foi destruído, né? Eu estou falando aqui de danos materiais apenas, né? Os danos morais, evidentemente, são avaliados, né? A perda de uma vida humana, né? Vão ser avaliados, podem ser avaliados tanto lá na ação civil pública, mas a pessoa também pode exercer o direito dela individualmente, isso não é prejudicial, isso não fica vinculado. O que é importante, que eu gostaria de destacar aqui, é que a população tenha o conhecimento, tenha ciência disso, de que ela pode sim fazer, já buscar a proteção dos direitos dela, fazendo o levantamento dos danos que ela tem sofrido, contábil inclusive, contabilidades, né? Um comerciante que teve uma queda de rendimentos muito brusca, ele vai ter que buscar, evidentemente,
o seu contador, os seus livros contábeis, ele vai ter que mostrar isso processualmente, porque para juiz o que vale efetivamente é a prova, né? E ele vai ter que provar isso no momento correto, pode começar agora ou aguardar, ele tem um momento que ele vai poder decidir de fazer a ação dele, mas ele tem que buscar já esses elementos probatórios, contábeis, elementos técnicos, né? Plantas do bairro dele, demonstrar a extensão que a lama atingiu, né? Fazer a comparação, por exemplo, com a planta, são documentos necessários para o exercício, para provar o direito dele, né? E isso pode ser feito e deve ser feito o quanto antes, porque enquanto a ação civil pública, por exemplo, é uma ação coletiva, que pode sim definir aquilo que ele tem direito, ou mesmo aquele que perdeu um ente familiar na questão, né, do dano material, do dano moral, que é uma indenização compensatória, não é uma ressarcitória, ele vai ter condições de avaliar isso tudo antecipadamente, pode exercer o seu direito antes mesmo da definição da ação mais complexa, que seria a ação civil pública, que vai demorar muito mais tempo, evidentemente, a ser concluída, certo? E uma coisa não depende da outra, né? As pessoas têm que entender que o Ministério Público está aí para ajudar, sim, evidentemente, na função constitucional dele, fiscalizadora, investigativa, né? Mas ao final dessa ação civil pública, cada um vai ter que buscar exercer o seu direito no seu próprio processo. Então, é nesse sentido que eu gostaria de dizer que a pessoa, tanto o comerciante quanto aqueles que sofreram a perda de um ente familiar, né, os danos materiais e morais, devem ser procurados, deve ser o exercício do direito, né, aquela indenização deve ser providenciado de imediato e pode ser providenciado de imediato, independentemente do trâmite da ação civil pública. Isso eu gostaria de esclarecer e agradeço muito a todos. Boa noite. Concedo a palavra ao senhor Walter Neri, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre orientação à comunidade sobre o direito dos atingidos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores de Brumadinho. É uma honra muito grande poder estar aqui e prestar alguns esclarecimentos jurídicos. O doutor Leonardo já falou alguma coisa que diz respeito principalmente ao âmbito civil. E eu, como advogado especializado também na área do trabalho, eu só queria esclarecer alguns pontos importantes. Muitas pessoas têm nos procurado porque elas estão muito confusas, elas não sabem exatamente o que fazer nesse momento de dor, nesse momento extremamente difícil que a maioria dos senhores estão vivendo, e elas não sabem exatamente qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho. Então, no primeiro momento, é importante a gente entender o que é uma ação civil pública. A ação civil pública, que foi proposta pelo Ministério Público, ela é uma obrigação legal do Ministério Público enquanto instituição. Então, o Ministério Público, ele não está fazendo nada que a Constituição não preveja, ele está cumprindo o seu papel constitucional, a sua função legal, que é cuidar dos interesses difusos e da coletividade. Quando o Ministério Público propõe uma ação, ele define um espectro amplo de todas as pessoas que foram atingidas, sejam os familiares das vítimas, sejam as pessoas que perderam a sua atividade de comércio, as pessoas que tiveram suas propriedades destruídas. Então, o Ministério Público, ele simplesmente define de uma forma ampla todas as pessoas que potencialmente foram atingidas e define um valor da ação. Como o valor da ação civil pública é um valor bilionário, essa ação, normalmente, ela não vai demorar menos do que 10 anos, porque são várias partes envolvidas, tem muitas associações, tem muitos sindicatos, então todas essas partes, elas
são ouvidas no processo, elas se manifestam, e isso faz com que essa ação civil pública, e por ser uma ação bilionária, ela se arraste por muito tempo, e possivelmente essa ação vai parar no Supremo Tribunal Federal. Aí as pessoas ficam perguntando se elas devem esperar, aguardar o desfecho da ação civil pública para ver o que elas, né, vão receber efetivamente. A nossa orientação é a seguinte: a ação civil pública não impede que as pessoas, que os atingidos, ingressem no judiciário com ações individuais. Uma coisa não impede a outra, ou seja, se a pessoa entra com uma ação individual para lutar pelos seus direitos, ela não está excluindo a possibilidade depois de receber qualquer coisa na ação civil pública. Então, se ela demanda individualmente e ela recebe um valor na ação dela individual menor do que ela poderá receber na ação civil pública, ela vai lá na ação civil pública depois e ela recebe a diferença. Então, uma coisa não impede a outra. Outra questão importante é com relação aos acordos, que muita gente, né, também pergunta se deve aceitar o acordo, se não deve aceitar o acordo. É evidente que na esfera judicial um acordo sempre é bem-vindo. Ocorre, entretanto, que esse acordo precisa ser digno, esse acordo precisa ser justo. Então, neste momento, é importante nós lembrarmos que a tragédia em Brumadinho foi a segunda tragédia que aconteceu envolvendo a mineradora Vale. A primeira foi em 2015, Mariana, na barragem do Fundão, e agora foi uma reincidência. Quando nós falamos de reincidência, é evidente que os valores indenizatórios são maiores. Então, a ação civil pública, ela não individualiza nenhum valor, ela pega todo mundo e depois divide, né, o valor que for conquistado lá, igualmente para todo mundo. Já na ação individual, a pessoa vai tratar dos direitos dela e ela vai saber exatamente o que ela pode ou não pedir em termos de indenização. Então, o que nós temos reparado, o que nós temos observado, e nesse ponto eu abro um parênteses para dizer que nós estamos acompanhando os trabalhos da CPI da Assembleia, os trabalhos da CPI do Senado e os trabalhos da CPI da Câmara, também no Congresso Nacional. E o que a gente tem observado é que os acordos que estão sendo oferecidos para as vítimas, para os atingidos, são valores muito aquém daqueles valores que essas pessoas atingidas podem buscar no judiciário. Então, a orientação que a gente tem passado, primeiro, a ação civil pública não impede uma ação individual e, importante, as pessoas que fizerem acordos, esses acordos, no momento em que o acordo é homologado, a pessoa está dando quitação plena, irrevogável, e ela não vai poder discutir mais nada depois. Então, se hoje ela receber um valor e estiver de acordo com esse valor, através de um acordo, e amanhã uma ação civil pública, por exemplo, definir que o valor devido é maior, essa pessoa não vai poder reclamar mais. Por isso que a nossa orientação é que acompanhem sim, acompanhem o trabalho do Ministério Público, fiquem atentos, mas não deixem de buscar seus interesses individualmente. Porque cada caso é um caso, os valores são valores muito diferentes entre os valores que estão sendo propostos e os valores que podem ser buscados na Justiça. E, por fim, lembrando que as ações, essa ação civil pública do Ministério Público, ela deve demandar aí uns 10 anos, e as ações individuais, principalmente na Justiça do Trabalho, são ações que, neste caso específico, a tendência é que essas ações, elas durem, em média, 5 anos. Então, somente esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer para que as pessoas busquem seus direitos, para que as pessoas busquem os profissionais em que elas confiam, mas que elas não fiquem dependendo exclusivamente do Ministério Público. É só isso. Muito obrigado pela atenção. Conceda a palavra ao senhor Caio César de Assis Braga, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre Plano Plurianual APAE e entidades filantrópicas.
Boa noite a todos, autoridades, nobres pares, pessoal que trabalha aí com a gente na Câmara, povo de Brumadinho. Não, só para a gente poder entender umas questões aqui, para dar mais ainda, né, clarividência aos fatos. Eu tenho aqui um plano de aplicação de consolidação, se algum vereador quiser ver aqui, que essa entidade faz um trabalho maravilhoso, que é a Pai Joaquim de Aruanda, de 2018, e tenho também o de 2019, do Pai Joaquim de Aruanda, de 2019, o plano, só que com um aumento, né, de R$200 mil, de 2018 era de 448, foi para 685, e esse aumento foi no recursos humanos. E no 2019, é só para entender aqui que não veio especificado os cargos, quem está recebendo tudo, mas é só para entender o planejamento que eu vou falar aqui no final. Não estou falando mal dessa entidade, essa entidade é maravilhosa. Só que, na Lei Orçamentária do Exercício 2019, eu propus 2 emendas. Uma das propostas foi a relação dos valores do repasse da PAI. O projeto encaminhado pelo Executivo apresentava discordância com o plano plurianual, diminuindo esse repasse para 700 mil. E essa emenda igual, né, chegaria aos 900 mil, como essa lei tinha que fazer. A justificativa da emenda é que cumprisse a Lei 2.380, que trata do plano plurianual do quadriênio 2018 a 2021, que determina o valor do repasse de 950 mil. Então, eles receberam 700 mil. Emenda essa que foi considerada, na época, inconstitucional, por ter vindo, né? O que nos deixa dúvida é que outra entidade desse município teve um aumento de repasse bastante considerável, sendo que, com os recursos humanos, os valores passaram de 448 mil para 685 mil, justo. Mas também, por que não fizeram isso com a PAI? A gente tem o Batuca Bruno também, aí, trabalhando com dificuldade. E sem contar o firmamento do contrato com a empresa de publicidade de 700 mil que eles fizeram. Espera aí, gente. Nós estamos precisando, né, de entidades sérias que venham para Brumadinho, que realmente, né, façam um trabalho maravilhoso. A PAI faz um trabalho maravilhoso. Por que não aumentar para a PAI? A gente está vendo os meninos da PAI correndo risco, porque quando eles fazem um pedágio de sinal, uma bandinha tocando, é triste. Eles deviam estar lá na PAI. Eles não deviam estar na rua. Então, as conclusões do Executivo é que eu não entendo, gastar 700 mil com publicidade. Esse dinheiro podia ser muito melhor relocado, né? Eu falo que, eu vejo a propaganda da prefeitura falando que vai de casa em casa para saber o que o brumadinense quer. Tem 3 anos. Se ele não sabe o que o brumadinense quer, aí fica difícil. E ainda querendo tomar obrigações do legislativo. Por exemplo, se for de casa em casa, por exemplo, se você tem um plano plurianual e um orçamento participativo, para que ir de casa em casa? Já está aqui. É nossa demanda. Lembrando a todos também que citei entidades aqui, não com o intuito de prejudicar A ou B. Sei da luta e dificuldade de todas. Mas a partir do momento que firmam parceria com a municipalidade, elas, por lei, têm a mesma obrigação de prestar esclarecimentos e serem transparentes para a coisa pública. Anualmente, por lei, as associações que são consideradas de utilidade pública, têm fins lucrativos, têm que enviar relatórios e prestações de conta ao Legislativo também, inclusive a Liga de Desportos. Vou bater de novo aqui. O requerimento não foi aprovado aqui nessa casa. Eles têm que o planejamento deles tem que vir para essa casa aqui. Vou fazer o possível. Né? E não adianta falar que o Caio parou isso, que o Caio parou aquilo, que é mentira. O que eu quero aqui é a transparência e a segurança de todos desse Brumadinho. Porque quando eu peço um profissional com CREF, aí o Caio está fechando a quadra. Quando eu peço
como se diz, o planejamento anual para mim entender os gastos das entidades, nada mais que estou assegurando esses recursos para a população de Brumadinho e dando transparência a elas. Então, gente, vamos dar nome aos bois, legislativo, legislativo, executivo, executivo, e cada um com a sua responsabilidade. Muito obrigado, boa noite. Conceda a palavra ao senhor Flávio Miranda de Carvalho, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre Congresso de Vereadores e Prefeitos, lixeiras em Casa Branca e UPA. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, população, aos presentes, aos internautas. Estive presente no Congresso no Mineirão e o tema mais importante que foi falado lá foi o crime, né, acontecido na Vale aqui no dia 25 de janeiro de 2019. Foi muito importante ter representado e ter participado desse congresso, mas eu senti que estamos ficando esquecidos, porque só falam em mineração. Nosso município não é só mineradoras. Teve um vídeo bacana falando de Brumadinho, falando do nosso turismo, mas esqueceram de falar dos nossos quilombolas, esqueceram de falar nas nossas igrejas centenárias, de Piedade Paraupeba, de São José do Paraupeba, esqueceram de falar lá da Fazenda dos Martins, né, vereador Valcir, das nossas belas cachoeiras, e senti uma falta de preocupação com as nossas próximas licenciamentos, né, nossos próximos licenciamentos das nossas mineradoras em nosso município. Por exemplo, tem 2 mineradoras para abrir na Serra do Rola Moça e tem uma outra para começar a funcionar em Piedade Paraupeba. Acabou de acontecer um crime, perdemos centenas de pessoas e já querem liberar mais 3 mineradoras no nosso município. É aí que eu falo. Cadê o Ministério Público agora? Cadê a Secretaria, a SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais? Porque muitos culpam, muitos falam que é nós vereadores que tem que fiscalizar. Perguntam, ligam para mim, o que você está fazendo, Flávio? Eu estou fazendo meu papel de fiscalizar, de passar, de indicar, de fazer ofícios, projetos. Então, eu peço aos meus amigos, aos meus vereadores, nossos colegas vereadores, que vamos juntos buscar essas informações, como que está sendo esse licenciamento para essas mineradoras aqui no nosso município, que eu estou muito preocupado. A água que abastece o município, que abastece a Grande BH, vem da nossa região de Brumadinho, lá da Serra do Rola Moça, do Cinturão da Moeda. Será que nós vamos autorizar? Será que nós vamos pressionar o Estado para não ter esse licenciamento, esse funcionamento dessas mineradoras aqui, onde nascem nossos rios, nossas nascentes? Estou muito preocupado. Quanto à questão da UPA, eu estive lá algumas vezes e uma superlotação. Eu peço aí ao Executivo, conversei também com o pessoal do Estado, da Secretaria de Estado, a gente precisa ter mais pessoas, de mais profissionais para atender. Nós estamos com uma epidemia grave de dengue no nosso município. Eu também estou com um problema em Casa Branca, que foi instalado algumas lixeiras no canteiro central do bairro Jardim Casa Branca, onde já tem alguns casos também de amigos que já pegaram dengue. Eu solicito, já fiz o pedido, que seja retirada essas lixeiras do nosso canteiro central.
Não é lugar de instalar lixeira em Canteiro Central. É o primeiro bairro que eu vejo com lixeira instaladas em Canteiro Central. Em várias cidades, vários lugares que eu vou, não existe isso, gente. Nós já estamos com vários problemas de lixo espalhado no nosso município, nossas ruas, nossas praças, nossas áreas verdes. Então, eu solicito, eu peço aí ao secretário de Obras, aos representantes aí da secretaria, que retire essa lixeira imediatamente, que seja instalada em local adequado, com conscientização dos dias que o caminhão recolhe o lixo. E, por fim, um assunto que eu não coloquei na pauta, mas só finalizando, Bruno e Caio. Eu estou participando com o pessoal de Macacos, em Nova Lima. Eles estão vivendo o mesmo problema lá, com a falta de turismo, com a qualquer momento ter também rompimento de barragem iminente. E foi criado lá um comitê intermunicipal. Eles precisam do nosso apoio, assim como o pessoal de Barão de Cocais. Então, peço vocês, vereadores, ao Executivo, ao pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, vamos olhar, vamos fiscalizar essas licenças dessas novas, dessas mineradoras que vão funcionar, principalmente na Serra do Rola Moça e em Piedade Paraupeba. Boa noite a todos. Concedo a palavra à senhora Alessandra Cristina de Oliveira, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre demandas do mandato. Boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, população presente, nossos internautas, aos servidores dessa casa. Queria começar por um assunto que é de interesse de todo Brumadinho, em relação ao que aconteceu, que foi o crime da Vale, e que a gente precisa nortear o município para que ele consiga desenvolver da forma que hoje o município possa. Estou falando nada menos do que o plano diretor. O plano diretor está vencido desde 2016. A antiga administração 2012 apresentou um estudo que foi contratado, foi pago, dinheiro público, e fechou o mandato, não conseguiu se aprovar. Em 2016, no outro mandato do próximo, do antigo, foi contratado mais uma vez pela tão Fundep, e dentro tem um plano diretor, um plano de cargos que, segundo a administração, ninguém sabe aonde está. Foram investidos mais 2 milhões quase. E que nós temos? Nada, não saiu nada do papel. No ano passado, desarquivei o projeto do plano diretor, que era de 2012. Não que ele, gente, seja hoje de acordo com a realidade que o município precisa, mas que ele seja um pontapé inicial para iniciar as discussões dentro dessa casa, para tratar realmente do que o município precisa, chamar a sociedade civil para dentro dessa casa, chamar as pessoas que entendam, porque nós, vereadores, não somos técnicos para definir, mas já foi contratado, se gastaram dinheiro e as coisas não andam. Então, nessa casa está parado, já questionei a diretoria legislativa, questionei a assessoria jurídica dessa casa, porque houve controvérsia em relação que, se eu solicitei o desarquivamento, se tinha legalidade, porque o município tinha interesse na devolução. Acho um absurdo. Eu acho que nós, enquanto Câmara, temos que nos posicionar em relação a isso, cobrar a mesa diretora que seja efetivada. Hoje já tive com o diretor de processo administrativo, cobrei, tem ofício. Então, não resta nada a se fazer. O que pode se fazer? Denunciar o Ministério Público? Já denunciamos. Então, estamos de braços e pernas amarrados, por isso venho aqui hoje demonstrar que não é omissão, simplesmente a gente está totalmente parados, porque a gente depende da Câmara para prosseguir. E dentro desse plano diretor, gente, não sou contra nenhum carreteiro, não sou contra caminhoneiro, mas a questão da cidade está complicada, esses caminhões passando, olha o asfalto, a situação dos asfaltos estourando tudo. Acho que tem que ter uma norma, uma forma de regular isso, porque a cidade não tem estrutura para ficar da forma que está. Caminhões rodando, já manifestei isso na última reunião, mas não, qual que é a sugestão? Fazer o quê? Eu acho que o plano diretor ele vai nortear
como proceder nesse seguinte. Então, é mais um fundamento importante. Queria parabenizar também os organizadores da terceira festa Queima do Alho, lá do Palhano. Tive a oportunidade de participar no último sábado, muito bem organizada. Segundo, né, o Outdoor é um evento beneficente, muito bem organizado. Contou-se com pessoas que estavam tocando, que é do lugar, conhecido, cada um colaborou. Então, parabéns para quem organizou. A gente teve também essa semana a visita, né, semana passada, a semana da visita da escola do pessoal da Paulina. Um outro ponto que eu queria dizer, vai ter indicações aqui sobre o recurso que está parado na prefeitura. Doações que estão no Banco do Brasil e na Caixa, se cercam de quase 5 milhões. Já questionei isso, já mandei ofício ao Poder Executivo. Esse dinheiro tem que ser investido, gente. Esse dinheiro tem que ser investido aonde? Nas comunidades diretamente atingidas. Esse dinheiro não vai brotar. Esse povo, eles precisam de ter um reparo mínimo, que seja uma iluminação, que seja um acesso, uma melhora do PSF, uma melhora da escola, o básico. Então, quando a gente vai questionar, falam que vão vir dinheiro, vai vir dinheiro da ação, vai estar negociando muitos milhões, mas isso pode demorar anos, como o próprio advogado falou aqui. Então, essas comunidades deveriam ser escutadas. Estou pedindo ao prefeito que faça uma reunião dentro das comunidades, ouçam o que eles precisam e, dentro do conselho, consiga distribuir esse dinheiro para esse povo que já estão sendo sofrido. Está comprando? Vai resolver o problema que passou? Não, mas é uma forma de equilibrar. Então, eu queria também, eu vim criticar, na última reunião, eu mandei um ofício para a Secretaria de Administração e para a Secretaria de Saúde em relação ao número de ACS e de agente que não foi contemplado. Eles responderam, por mais que foi em março, respondeu agora, que vai ser feito um outro processo para completar as vagas que não foram preenchidas. Então, assim, o que custa responder, né, gente? Eu acho que é um dever de educação, de tratar a Câmara com respeito, da mesma forma que a gente trata eles. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Conceda a palavra ao senhor Arthur Diego do Nascimento, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre insalubridade. Eu gostaria de dar boa noite a todos e venho aqui com um pouco de indignação sobre o corte de salubridade de alguns funcionários que teve na saúde, onde foi até uma surpresa, porque uma menina que trabalha lá me ligou, pegou a gente de surpresa, onde a prefeitura cortou a insalubridade de alguns dos funcionários e jogou essa culpa em cima do sindicato, onde o sindicato fez um ofício pedindo uma reunião com engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho, onde esse ofício pedia equipamento de proteção individual, uniforme, e para falar sobre insalubridade e periculosidade. Esse ofício não foi respondido, não teve nenhuma reunião, e a prefeitura enviou uma carta a alguns funcionários, dizendo, vou ler para vocês a carta aqui, nas seguintes palavras: viemos por meio deste informar que, em atenção ao requerimento de número 2 de 2019, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brumadinho, Sindibrum, solicitar revisão dos adicionais de insalubridade e periculosidade pago aos servidores municipais. A Secretaria de Administração procedeu à realização da visita técnica para apuração das condições ou dos riscos que devem causar a concessão do adicional de salubridade aos servidores da Prefeitura Municipal de Brumadinho. Durante visita técnica do perito judicial, foi constatado que a condição de risco que devem causar ao adicional de salubridade de Vossa Senhoria cessou. Não vou citar nome, questão de ética. Por isso, comunicamos que, a partir do mês de junho de 2019, será suspenso o pagamento do seu adicional de salubridade,
Contudo, o servidor que se sentir injustiçado tem o direito do recurso na esfera administrativa e até mesmo jurídica. Atenciosamente, assinatura da pessoa, que também não vou falar o nome, que é antiético. Então, eu acho que a prefeitura, tirando essa insalubridade de alguns dos funcionários, ela está tirando a responsabilidade dela e julgando em cima do sindicato, pois o ofício não pede, em momento algum, revisão de insalubridade, onde também não foi respondido, muito menos reunião marcada. Eu acho que a prefeitura deveria ter um pouquinho de coragem a mais e assumir os próprios erros e não jogar em cima das pessoas, porque julgar os erros em cima de outros é fácil, é difícil assumir a sua responsabilidade. E eu fico muito triste, porque retiraram, até eu tive conversando com a menina, telefonista e recepcionista da UPA. Ali, o primeiro contato que a pessoa tem é com elas. Ali, a recepcionista, ela não sabe o que a pessoa tem. Ela está exposta, do mesmo jeito que uma enfermeira, porque tem um risco biológico ali. Tem doenças que pega por ar, como tuberculose, e cortar a insalubridade de uma pessoa dessa, está lá para fazer o melhor para o município. Eu acho isso um pouquinho de falta de respeito com os funcionários. E outra questão, venho aqui falar também, porque quando a prefeitura faz isso aqui que ela fez, ela está julgando os funcionários contra o sindicato, que é o que está lá para amparar todos os trabalhadores. O sindicato não quer prejudicar nenhum funcionário, em momento algum. Eu acho que a prefeitura devia ter um mínimo de respeito também com o sindicato. Acho que a prefeitura deveria, pelo menos, retificar essa carta dela, assumindo a responsabilidade dela, não deixando essa responsabilidade em cima do sindicato, porque o sindicato não tem culpa disso, não. Tem funcionário ligando para mim, falando que a culpa desse corte é do sindicato. O ofício está aqui, eu mostro para qualquer um de vocês, que eu não estou mentindo, que eu não preciso mentir. Então, eu acho que, sim, as pessoas falaram comigo que não teve essa visita técnica. Quem que acompanhou? Quem que é esse perito judicial que foi lá fazer? De onde que ele veio? Cadê a assinatura dele? Alguém de vocês conhece? Eu acho assim, o dever de fiscalizar são de vocês. Eu estou aqui apenas expondo um problema, mas eu acho que vocês deveriam fiscalizar, né? Acho que é o mínimo a ser feito. Só no momento oportuno, Arthur, tem um requerimento meu que vai entrar sobre a insalubridade, eu vou te explicar e vou te mostrar os pedidos que fiz e as respostas, e falar um pouco até do perito técnico, que nesse sentido aí mesmo, de pessoas não veio lá nos departamentos que muitos trabalham. Aí eu vou dar uma explicada e você vai, tá? Obrigado. Concedo a palavra à senhora Lília Paraguai, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre assuntos educacionais. Boa noite a todos e todas. Existe uma cronologia, né? Nós estamos no mês de maio, mas eu vou ler para vocês a cronologia da nossa tentativa de negociação com a Prefeitura de Brumadinho. No dia 7 de fevereiro, nós protocolamos uma pauta de reivindicações, já considerando aí o rompimento da barragem. Nós fizemos uma reunião ampliada com movimentos sociais, em que a gente discutiu algumas questões relacionadas à educação, porque a educação, naquele momento, estava se preparando para receber os alunos, né, no pós-rompimento da barragem. Isso foi dia 7 de fevereiro. Nós protocolamos a nossa pauta de reivindicações da educação, específica da educação, preocupados aí com o atendimento aos alunos, às famílias, à comunidade escolar que estava retornando para as escolas
com o calendário já atrasado, né, porque houve um atraso aí no início das aulas. No dia 9 de abril, observação, não tivemos resposta do requerimento do protocolo da pauta de reivindicação em fevereiro, dia 7 de fevereiro. No dia 9 de abril, no dia 8 de abril, nós fizemos reunião, os 3 sindicatos juntos. Como não houve resposta, nós resolvemos, no dia 8 de abril, unificar a luta e fazer novamente a campanha conjunta, os 3 sindicatos, Sindisaúde, Sindiute e Sindibrum. No dia 9 de abril, nós tivemos uma reunião com a Iracema, protocolamos novamente uma solicitação de reunião e tivemos a reunião com a Iracema. Do dia 9 de abril, né, até agora, que já é mais de um mês, nós não tivemos ainda uma resposta da Prefeitura com relação à proposta da Prefeitura de reajuste salarial. No dia 30 de abril, nós fizemos uma assembleia unificada, os 3 sindicatos chamando as categorias. Depois, no dia 13 de maio agora, um novo requerimento protocolado, um requerimento unificado do resultado da nossa assembleia no dia 30 de abril. Até hoje, gente, a Prefeitura não tem uma resposta, até hoje a Prefeitura não se dignou sequer a responder o requerimento que foi protocolado em fevereiro. Nós não temos uma proposta de reajuste da Prefeitura dos salários. E aí, eu vou dizer para vocês, num cenário que nós estamos vivendo, a revista Galileu Galilei, não sei se vocês viram, soltou uma matéria dizendo da probabilidade de nós todos atingidos pelo crime da Vale, em função do rompimento da barragem, sofrermos de doenças cardiovasculares. Vocês viram isso? A síndrome de burnout, que é uma síndrome que acomete 4 categorias no Brasil. Isso já foi feito em pesquisas científicas, já é dado científico. Educação, saúde, segurança e assistência social. É a síndrome da desistência, que causa uma forma de depressão e uma desistência profissional desse trabalhador em função do atendimento ao público, em função das doenças que acometem essas 4 categorias. Doenças físicas e doenças psíquicas. E a Prefeitura de Brumadinho, diferente de outros municípios pequenos em toda a região, ela sequer, até agora, tem uma proposta de recomposição salarial para os trabalhadores dela. E ainda tira a insalubridade, no momento em que todos os trabalhadores, em função de doenças físicas e psíquicas, no pós-rompimento de uma barragem, deveriam estar sendo duplamente valorizados como cidadãos acometidos de um crime dessa magnitude, o segundo crime trabalhista, né, de acidente de trabalho maior do mundo, e o primeiro do Brasil com número de mortos. Nós não estamos vivendo aqui uma situação comum, não. É uma situação extraordinária. E a Câmara de Brumadinho vai fazer o quê com relação a isso tudo? Para piorar a situação, no momento em que os trabalhadores reivindicam os seus direitos, a Prefeitura suspende o direito legítimo de desconto em folha de filiações aos 3 sindicatos que existem no município, dos trabalhadores da rede municipal. O prefeito e os secretários dele estão fazendo o que querem e o que não querem com relação à desvalorização, desmerecimento dos trabalhadores do município de Brumadinho. Conclua, por favor. E vocês não vão fazer nada.
Eu estive aqui na sessão passada, estou aqui hoje e vou participar de todas as sessões, até que a Câmara Municipal resolva fazer alguma coisa a nosso favor. Muito obrigada. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Só falar um detalhe aqui, gente. Se por um acaso a minha leitura ficar um pouco que vocês não entendam, eu peço que levantem a mão ou me chamem a atenção, que eu repito com maior presteza, porque é assim que se faz. Eu sou professor, mas sou um eterno aprendiz. E aos internautas que não entenderam, eu não vou justificar por áudio ruim, por dia ruim, por nada não, mas eu vou justificar pedindo desculpas e que vocês entendam. Vou fazer o possível para entender a minha leitura o mais nítido possível, e agradecer aqui a Solange também pelos toques que ela tem me dado, pelas abreviações. Tá, Solange? Muito obrigado. Presença dos senhores vereadores na 8ª reunião ordinária, realizada no primeiro período da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, aos 23 dias do mês de maio de 2019, às 18 horas, no plenário da Câmara. Antônio Sérgio dos Santos Vieira. Justificado. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Flávio Miranda de Carvalho. Presente. Enes Rodrigues de Faria. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença de 12 vereadores, há, portanto, número regimental. Passaremos agora à apreciação das matérias constantes da pauta. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do requerimento número 24 de 2019, de autoria da vereadora Alessandra Oliveira. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, Antônio Sérgio dos Santos Vieira, a vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso 7º do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara, combinado com o parágrafo 3º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, amparada também pelo inciso 33 do artigo 5º do capítulo 1 e do título 2 da Constituição Federal, vem respeitosamente requerer que seja realizada audiência pública na Câmara Municipal de Brumadinho para tratar de segurança pública em nosso município. Dê a justificativa? Dê, né? Justificativa. Após a tragédia do rompimento das barragens de rejeito da mineradora Vale S.A., na mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, e principalmente após a referida mineradora ter iniciado os pagamentos emergenciais aos cidadãos do município, Brumadinho tem recebido um volume crescente de pessoas que aqui têm fixado residência. Esse fato tem provocado profunda preocupação de expressiva parcela da população, que continuamente tem reclamado de crescente insegurança, não apenas na sede, mas também na zona rural de nosso município. Nesse sentido, faz-se urgente a realização de uma audiência pública para tratar de segurança pública em toda Brumadinho e colher da população as principais demandas no sentido de melhorar a segurança e, consequentemente, a qualidade de vida de nossa população. Diante de todo o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do requerimento em tela. Nestes termos, pede deferimento Brumadinho, 9 de maio de 2019. Alessandra Cristina de Oliveira. Alessandra. Os cumprimentos já foram feitos, né? Eu acho importantíssimo a gente começar a trabalhar Brumadinho numa outra expectativa, porque dentro desse crime que aconteceu, várias coisas aconteceram juntamente com isso. Então, a gente vê uma cidade muito cheia, o pessoal aí da zona rural, Ivan, Valci, o Flávio, vê que o pessoal se sente inseguro em relação a
a grande lotação que a cidade vive. Então, eu acho que é importante essas pessoas trazerem as informações. A polícia tem uma equipe estratégia para lidar com isso, já ouvi informações que eles estão se reunindo para rever, mas não adianta reunir a população não ter essas informações para que elas possam se sentir seguros em relação ao dia a dia. Então, dentro da justificativa já do requerimento, eu peço aos nobres colegas que votem a favor e peço também à mesa diretora, através do seu presidente e ao diretor de processo legislativo, que agilize essa audiência pública, no sentido que ela não aconteça, né, no final do ano e que não traga, né, os objetivos, né, não cumpra os objetivos desse requerimento. No mais, muito obrigada a todos. Flávio. O requerimento é muito importante. Infelizmente, foi aprovado um requerimento nosso, da minha autoria, aqui em outubro de 2018, para ter uma audiência também na comunidade de Casa Branca, para falar sobre a Vale, o Córrego do Feijão e Casa Branca, e não teve essa audiência. Então é importante que a Alessandra fale sobre que essa audiência seja o mais breve possível e que aconteça mesmo, que não aconteça como a minha solicitação, que eu fiz esse pedido, que foi aprovado, mas infelizmente não aconteceu a audiência, que poderia, às vezes, eu não sei, às vezes poderia ter evitado esse crime, essa tragédia. E então é louvável, parabéns pelo seu requerimento, e que esses fundos, esses valores doados, como alguns aqui falam, e também aos vereadores que estão aqui na comissão, que estão buscando esses valores, onde que estão, o que vai ser feito, que sejam realmente destinados aonde que foi impactado, onde que aconteceu o crime, que lá está com vários problemas, as famílias lá estão com problemas psicológicos gravíssimos. Tem pessoas lá que já tentaram suicídio. Eu tive na audiência lá essa semana, com a Câmara, com representantes da CPI dos deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa. As pessoas lá estão com problemas psicológicos gravíssimos. Parabéns, Alessandra. Encerra-se a discussão. Em votação, em turno único, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 24 de 2019, em turno único, por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do requerimento número 25 de 2019, de autoria da vereadora Renata Parreiras. Excelentíssimo senhor Antônio Sérgio dos Santos Vieira, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho. A vereadora que se subscreve no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 7º do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal, combinado com o parágrafo 3º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, amparada pelo inciso 33 do artigo 5º, capítulo 1 do título 2 da Constituição Federal, vem respeitosamente requerer de Vossa Senhoria audiência pública com a presença dos Ministérios Públicos Municipal e Estadual, Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e Secretaria de Saúde de Brumadinho e demais órgãos ambientais, estaduais e municipais, ONGs e institutos de pesquisa, além de faculdades, como a Faculdade de São Caetano do Sul, que monitorou o Rio Paraopeba logo após a tragédia da Vale, para explanação e discussão sobre sistema de monitoramento da bacia do Paraopeba pós-tragédia, toxicidade das águas e possíveis afetamentos à fauna e flora locais, bem como danos que podem vir a ser causados à população próxima ao leito do rio. Justificativa: com o rompimento da barragem de Feijão, de propriedades da Vale Mineradora, em 25 de janeiro deste ano, notadamente o rio Paraopeba ficou contaminado, segundo as pesquisas de órgãos competentes, por metais pesados e uma variedade de bactérias resistentes a antibióticos, dados esses que vêm preocupando a população de Brumadinho, principalmente a ribeirinha.
Estudos recentes também revelam que essa contaminação já vem afetando a nossa fauna. Há suspeitas que os danos serão irreversíveis a longo prazo, tanto para humanos e também para animais. A população vem sendo alertada sobre perigos de proximidade com o rio, devido aos danos que podem advir do contato. Danos esses que ainda nem se pode dimensionar quais sejam. Sendo assim, torna-se de extrema importância a audiência pública, para que a população seja esclarecida sobre a real situação das águas do Rio Paraopeba e sobre medidas de prevenção que possam vir a ser tomadas para minimizar os possíveis danos ambientais. Brumadinho, 16 de maio de 2019. Renata Marília Parreiras e Soares. Em discussão, em turno único, requerimento. Renata. Boa noite a todos, servidores, os aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos, aos internautas, a todos os colegas vereadores. Eu gostaria de justificar que a gente sempre faz uso da tribuna e hoje, gentilmente, eu cedi a fala para a Lília e estou com pena dela não ficar aqui, porque ela veio, usou, fala diretamente para a gente e não espera os assuntos decorrentes da reunião. E aí simplesmente fala que a gente não faz. A gente faz a nossa parte, Os poderes são autônomos, independentes, e a gente se limita a fazer aquilo que é da nossa função, E muitas vezes as pessoas não entendem. E me estranha muito ela, sendo vereadora que já passou por aqui, às vezes algumas falas. Mas eu acho que a luta é diária, respeito a opinião de todos, mas a gente tem que se posicionar também, porque quando fala da Câmara, está referindo a todos os vereadores. Queria, antes de começar a falar desse trágico momento, dessa audiência pública que eu estou pedindo, devido à situação trágica, me solidarizar ainda com as 29 famílias, que ainda não encontraram os corpos das vítimas lá do rompimento. Então, a cada nova reunião, a gente continua lamentando, continua pedindo. Câmara é a casa do povo. O que nós temos aqui, esses relatos que eu coloquei aqui da justificativa do requerimento, eles são todos plausíveis. A Lília citou ali a revista Galileu. A gente tem acompanhado aí as pessoas muito felizes e caladas, mediante o fato de estarem recebendo esse dinheiro. Eu já fiz um depoimento aqui, acho que esse dinheiro não vai dar para pagar 1/1000 dos remédios que a gente vai ter que comprar daqui a um tempo por causa dos traumas físicos, mentais, psicológicos. Os danos são incalculáveis. E quando a gente fala de atingido, não é só quem perdeu que é atingido, somos todos atingidos, o tempo todo. E muito me preocupa porque nós temos a população dos Pires ali totalmente vulnerável e exposta o tempo todo a essa toxicidade aqui, como as outras regiões. E eu fiz uma visita a um médico que tem desenvolvido um sistema da telemedicina, que é coleta a seco, e é muito interessante. E eu gostaria de pedir, hoje o presidente não estando, que você, como vice-presidente, que a gente agilizasse essa conversa para dentro do mês de junho, para não passar, porque os danos sofridos pela população em relação a doenças que têm que ser prevenidas, eles são imediatos. Então, eu gostaria de pedir o secretário-geral da Câmara que providenciasse a agenda para a gente ver se dentro do mês de junho a gente faz essa discussão, que ela é urgente, ela já está atrasada, porque os danos causados à saúde, eles se farão presentes mais imediatos que muitos estão pensando. Então, o momento é crítico, o momento é trágico, o momento é urgente. E se nós estamos aqui com a missão de sermos porta-voz do povo, quando o doutor vem aqui dar as orientações dele, é porque nós temos a missão de ir até as comunidades, retirar das comunidades quais que são as necessidades e fazer com que essas necessidades se tornem mais brandas com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade. Nada mais justo que fazer audiência pública para que as pessoas tenham amplo, total conhecimento. Se vier uma pessoa, se vier 100, não interessa. O importante é que a Câmara cumpra o papel. Abriu o espaço, deu a oportunidade.
E hoje também nós temos essas questões, né? Os internautas que acompanham, ele de casa ele pode ter todas as orientações, mas o importante é a Câmara estar sempre aberta para fazer essas discussões. E gostaria também de dizer aos colegas que a comunidade de São José do Paropeba, todos vocês votaram o requerimento no dia 29, da audiência pública para ser feita na comunidade de Marinhos. A gente pediu, juntamente com a comunidade de São José do Paropeba, e o Caio falou uma coisa super interessante hoje. Vereador, porta-voz do povo. O executivo, o que é para ele fazer, ele não tem feito, não. Mas a função de ir lá e coletar das informações para não fazer, ele está fazendo. Porque está fazendo reunião aqui, ali, acolá, mas a ação que é boa a gente não tem visto. E eu recebi algumas reclamações das comunidades e eu achei super interessante. Eles me disseram o seguinte: o prefeito esteve aqui, inclusive o Rambi e o Ivan estiveram lá. Mas nós votamos para nos representar, foram os vereadores. Nós não queremos que cancele a reunião do dia 29, porque nós queremos que os vereadores, que são representantes não de suas localidades, porque se for falar que eu sou representante de Brumadinho, eu não sou só da sede, não. Eu sou tanto representante do Aranha, como do lado da comunidade que o Ninho frequenta, Águas Claras, Soares, como sou lá de Casa Branca, que temos o Flávio aqui, que é morador de lá, mas não nos limita de cumprir a nossa função. Então, eu queria trazer essa, porque a gente está falando de audiência pública, né? E a audiência pública foi marcada para o dia 29, inclusive por o prefeito ter, né, estado lá. E que quem tem o poder de fazer alguma coisa é ele mesmo, né? Então, eu pensei assim, vamos cancelar a nossa reunião, né, Ideraldo? Se o prefeito já foi, a comunidade pediu encarecidamente que ela quer os representantes deles lá, porque eles estão com inúmeras demandas. A comunidade quilombola, eles estão se organizando muito brilhantemente, né, Valcir? Tem se desenvolvido vários trabalhos lá, o Ivan também esteve lá, e eles pediram para reforçar o convite, que a Câmara esteja presente lá no dia 29, que a comunidade vai estar lá de braços abertos para nos receber. Além de contar com o apoio aqui, desse requerimento em caráter de urgência para a gente tratar de saúde, eu gostaria também que vocês estivessem, né, presentes lá na reunião do dia 29, que todos vocês aprovaram. Ninho, Beto, Deraldo, Caio, você, senhor presidente interino, o Valcir, que tem muita ligação, que o Xodó, esse dia, né, largasse a Sirlene um pouquinho em casa, Flávio, eu tenho certeza que vai, Barrão, eu tenho certeza também, e estaremos presentes lá, se Deus quiser. Então, Bruno, faço muita questão, né, a comunidade pediu muito para que todos fossem, e será de grande valia saber que, embora não tenhamos voto lá, né, mas nós somos representantes legais de Brumadinho. Então, fica aí quase que uma intimação, né, e peço vocês que aprovem o requerimento, que é de suma importância. Muito obrigada e desculpa me delongar, porque eu não fiz os usos dos 5 minutos. Encerra-se a discussão. Em votação, em turno único, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 25 de 2019, em turno único, por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura do requerimento número 28 de 2019, de autoria do vereador Maximiliano Figueiredo. Senhor presidente, nobres vereadores, no uso de minhas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 172, 9º, do regimento interno dessa casa, requeiro gentilmente a Vossa Excelência, ouvido o soberano plenário, que seja cobrado esclarecimentos ao chefe do Executivo Municipal sobre o memorando circular número 002/2019, SESMT,
e carta de comunicação expedida pelo Departamento de Recursos Humanos e Administração de Pessoas, onde informa que houve a suspensão do adicional de insalubridade do servidor. 1. Os pagamentos dos adicionais de insalubridade e periculosidade eram pagos aos servidores normalmente. 2. Após o requerimento de número 02 de 2019, expedido pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Brumadinho, Municipais de Brumadinho, Sindibrum, solicitando a revisão dos adicionais de insalubridade e periculosidade pagos aos servidores municipais, a Secretaria Municipal de Administração informou que procedeu à realização de visita técnica para a apuração das condições ou dos riscos que deram causa à concessão do adicional de insalubridade aos servidores da Prefeitura Municipal de Brumadinho. Ô, gente, fica difícil, viu? Foi informado que durante a visita técnica... 3. Foi informado que durante a visita técnica do perito judicial do SESMT, houve a constatação que cessou os riscos que davam causa ao adicional de insalubridade e periculosidade dos servidores. Destarte e indaga. Por que a realização da visita técnica para apuração das condições ou dos riscos que deram causa à concessão do adicional da insalubridade e periculosidade foram realizadas somente após o pedido de revisão protocolado pelo Sindibrum? 5. Quando foi cessado o risco que dava causa ao adicional de insalubridade e periculosidade? 6. Por que o Poder Executivo não procedeu com a visita técnica anteriormente e manteve o adicional da insalubridade e periculosidade aos servidores, sendo que o mesmo havia sido cessado? 7. Qual o número de servidores municipais que recebem o adicional de insalubridade e periculosidade até a presente data de 22/5/2019? 8. Qual será o número de cortes do adicional de insalubridade na folha de pagamento dos servidores? Apresentar cópia da planilha contendo nome, cargo, função e setor. 9. Apresentar cópia dos últimos laudos técnicos que causaram a concessão do adicional de insalubridade aos servidores da Prefeitura Municipal de Brumadinho. 10. Apresentar cópia dos laudos técnicos emitidos recentemente que suspendem o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares com a aprovação desse requerimento. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 22 de maio de 2019, Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Em discussão, em turno único, o requerimento. Max. Boa noite a todos. Qual cumprimento do presidente, os demais vereadores, os visitantes aqui presentes, os funcionários. Esse requerimento, eu enviei um ofício, dia 2 de abril, e protocolei o requerimento, e em seguida chegou uma resposta do Executivo perante ao ofício. Não a resposta coerente a todas as perguntas que eu teria feito. Veio algumas, mas a que eu mais busco é o laudo e o parecer técnico do perito quanto a retirada da insalubridade desses funcionários. Essa não foi respondida, e eu, como já tinha protocolado o requerimento, e é uma das mais que eu quero porque, em visita à UPA, e hoje em visita à Policlínica, os servidores, eles, momento algum, tiveram contato com esse perito. Me falaram até o nome, que um dia passou pelo corredor, Cristiano, não sei, mas hoje conversei com 4, 5 pessoas da Policlínica, e não foi feito nenhum adentramento em nenhum departamento da Policlínica para dar o resultado da perícia, né, constando a retirada da insalubridade desses funcionários. E nada mais, eu acho que deveria ser mais humano, um processo de reavaliação da insalubridade
desses funcionários, deveria ter uma forma de ação pedagógica, que eu acredito que seria, muitos foram pegos de surpresa, foi o que o Arthur acabou de dizer ali, ó. Muitos nem sabiam, me enviaram essa carta, foram vários funcionários me enviaram essa carta, retirando o direito da insalubridade, sem eles ter ao menos o contato com esse perito, para saber qual a função e qual a localidade cada um estava trabalhando. Então, eu acredito, por isso eu estou pedindo, que foi de uma forma errônea. Aqui, foi me passado pelo ofício, mais de um mês depois, os nomes de quem recebe, mas os nomes daqueles que vão ser retirados por aquele motivo, ou outro motivo, ou por talvez não estar, foi desvio de função, não tem. Então, acho muito injusto da forma que foi feita esta retirada de insalubridade de alguns funcionários. Então, isso nada mais é que uma forma de respaldar o direito deles, que eu acho que muitos convivem, foi na UPA, tem uma administrativa que convive diretamente com os pacientes. Muitas vezes ela me diz, pega ficha até suja de sangue, tem que pôr luvas. Então, é um contato direto. Agora, por que retirar a insalubridade dessas pessoas, se ao menos teve o contato ou uma conversa ou um diálogo com o perito, que se diz ter assinado? Então, nada mais é que para ter o laudo dos pareceres do perito perante essa insalubridade retirada do direito dos servidores. Até porque eu acho assim, uma vergonha, no ponto que nós estamos nessa administração, você tirar um direito de um servidor, que tem muitos que estão aqui há 10, 11 anos, requereu na justiça esse direito, né? Se for falta de contenção, falar que foi contenção de custo, é mentira, que uma prefeitura, igual a Brumadinho, que arrecadou 80 milhões em 3 meses, 76 milhões em 3 meses, não pode falar que contenção de custo. Dinheiro tem. Aí se falar que é uma má gestão, não está sabendo gerir o recurso, aí concordo. Mas agora, se tirar daqueles que ganham pouco, uns R$190, cento e poucos reais, por causa de uma insalubridade que muitas vezes você não tem, você não tem o laudo pericial nas mãos, os servidores não têm. Eu, vereador, que pedi 2 de abril o laudo técnico, e aqui diz que ele está, desde fevereiro de 2019, em análise e controle das atividades de servidores municipais. Está realizando, desde de fevereiro. Por que então, em abril que eu enviei o ofício, por que não me enviou o laudo técnico pericial de todos os servidores que foram retirados desse direito? Então tem alguma coisa errada, né? Então é isso que eu quero, que nós façamos jus ao direito do servidor, que eu acho um absurdo ser retirado de uma pessoa que ganha R$1.000, R$1.200, R$190, que faz a diferença, né? Porque nós estamos aí há 3, 4 anos sem aumento salarial, sem um reajuste salarial dos servidores. Então, se você tira um direito, é triste. Então, peço aos novos pares que faça, né, o direito do servidor, um direito deles saberem, né, e ter em mão o laudo. Obrigado a todos. Vereadora Renata. Primeiro, parabenizar, porque todos os requerimentos, quando pedem a satisfação, a gente tem que tirar o chapéu, porque eu acho que nós estamos aqui para representar o povo, representar os nossos trabalhadores, e queria deixar na minha fala aqui, né, o desgosto pelo tipo de governo que a gente tem hoje. É um governo arbitrário e antidemocrático. A partir do momento que não conversa com os trabalhadores, que tem um termo assinado, e deixa de ser descontado a questão do desconto sindical, arbitrário, impositivo, antidemocrático, não concordo. O governo é feito para o povo que o elege, não com distinção. Então, eu queria manifestar aqui a minha indignação e, mais uma vez, ficar perplexa diante dos ofícios, documentos que a gente recebe da prefeitura, né? É lamentável ver que, em 2019, as pessoas ainda se prestam a dar certos tipos de respostas que não satisfazem,
nem um pouco, nem os trabalhadores e nem a sociedade, porque, embora alguns trabalhadores não recebam insalubridade, eles também não ficam satisfeitos de saber que os companheiros foram retirados dele o direito que é adquirido em lei, e da forma como foi. Então, mais do que justo, aprovar o requerimento, e muito me admira, né, no momento que a gente está vivendo, né, ser retirado o direito. Brumadinho inteiro já está todo angustiado. Tivemos pelo menos 4 pessoas falou aqui das superlotações que nós estamos tendo na questão da saúde. E é lá que vai tirar? É tudo muito contraditório. Não dá, o entendimento não encaixa. Então, eu queria deixar nessas palavras aqui o meu lamento, a minha indignação e, mais uma vez, me posicionar ao lado dos servidores, principalmente da saúde, né? Também tem da obras que deve ter sido retirado também, de todos os trabalhadores que perderam essa questão aí da insalubridade. E a gente vai correr atrás para que isso não fique assim, contrariamente ao que foi dito aqui, né? Que a gente não faz nada. Caio. Com os cumprimentos já feitos, parabéns, Max, pelo requerimento. E isso deixa a gente meio perplexo, porque o dom fica recheado de novos nomes e a gente está cortando os direitos de quem é o alicerce da nossa comunidade. Então, a gente fica assim, muito triste, porque, como você falou, a gente teve 80 milhões de arrecadação, não foi por causa desse crime, dessa tragédia, e parece que realmente as coisas não andam bem. A gente tem que fazer o possível para realmente fazer um trabalho bacana aqui no Legislativo, e você o faz. Então, você pode contar comigo com voto de aprovação. Flávio. Parabéns pelo requerimento, Max. Não só nossos funcionários da saúde, que recebem naquele momento, as pessoas que mais estão necessitadas, que estão perdendo esses direitos de insalubridade, como também tem vários amigos que trabalham na Secretaria de Obras, coveiros, outras pessoas, que além de não ter nunca recebido esse direito, estão agora vendo os seus colegas de trabalho perdendo esses direitos. E, vereador Caio, eu acho que foi uma das maiores arrecadações de todos os tempos de Brumadinho, se não foi a maior, 76 milhões de reais, em 3 meses. E ainda nossos trabalhadores de frente, que nos atende, perdendo os direitos, que é o direito de vocês. Não está tendo aumento de salário, não. É a responsabilidade, é o direito que vocês têm que ter do Executivo. E ainda não só esses valores, fora o que a Vale já doou para o município. Dos 80 milhões, já foram 33 milhões. Dia 8 de junho, mais 3 milhões e 333 mil reais. Louvável, parabéns pelo seu requerimento. Ideraldo. Boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar também a importância que essa casa hoje está votando nesses requerimentos. Primeiro, parabenizar, né, os autores, primeiro foi a Alessandra, a respeito da segurança, que é muito importante, porque aconteceu em Brumadinho não é uma coisa simples, né? Depois a Renata, preocupada, junto conosco, com relação ao Rio Paropeba, pós-tragédia também, e parabenizar nesses dois, que todos nós, né, os colegas vereadores, parabenizando a todos por ter votado a favor, né, do requerimento. E que espero que não seja diferente com relação ao requerimento do Max, que é muito importante, Max. Esse requerimento seu, eu tenho certeza que todos nós estamos voltados, pensando nesse assunto aí também. E gostaria de falar, de propor para o Arthur, com relação aos sindicatos, né, que faça um encontro entre nós, vereadores, e os sindicatos, para uma discussão maior com relação aos dois assuntos. Esse assunto que o Marcos está colocando, pauta, que você colocou na tribuna, muito bem colocado, e com o Sindiútil, né? Eu não sei se teve que sair, né? E sempre lembrando
que ela esteve aqui na reunião anterior, que nós fizemos ofício, caminhamos, reclamamos, eu fiz a ouvidoria sobre o assunto, estou aguardando uma resposta a respeito dos aumentos, né? Que todos os funcionários públicos têm aquela data base, pelo menos da inflação, né? Então, assim, eu gostaria de ter falado isso para ela, porque eu pensei que ela estava aqui atrás ainda, entendeu? Então, é isso. É muito importante que essa casa democrática, que vote a favor desses tipos de requerimento, porque vem só trazer coisas boas, uma discussão pesada, uma discussão forte. E gostaria de lembrar a todos também que nós aqui nessa casa, nós temos uma CPI também, né, do rompimento dessa barragem, dessa tragédia, ou desse acidente, ou desse crime. Nós estamos apurando, conversando, pegando depoimentos de funcionários importantes ali dentro da Vale, que, se você tiver um dia a oportunidade de acompanhar, né, Rambi? Porque o Valci pertence, é o relator, a Alessandra, o Beto e eu como presidente. Nós estamos ouvindo relatos muito importantes e muito tristes, né? Você sai depois do depoimento com um baixo astral muito forte, porque as pessoas estão assim, para baixo, estão passando mal, eles estão tomando remédio para suportar tudo isso que está acontecendo. Então, esse momento, como aqui foi usada a tribuna com os advogados, que falaram muito bem sobre o assunto, então por isso que eu estou voltando a falar sobre esse assunto. Então, parabéns, Marcos, pelo projeto, como eu também fiz o meu elogio aos outros dois, os dois, seu requerimento, e os outros 12 requerimentos, que eu acho de suma importância para todos nós aqui em Brumadinho. Encerra-se a discussão. Em votação, em turno único, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 28 de 2019, em turno único por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura das indicações de autoria dos senhores vereadores. Indicações da 8ª reunião ordinária realizada em 23/5/2019 no plenário da Câmara. Vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, número 122 de 2019, que os recursos oriundos das doações feitas da Prefeitura de Brumadinho em razão da tragédia crime da Vale em Brumadinho sejam destinadas a obras e investimentos na comunidade diretamente atingidas, a saber, Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Pires, Tejuco, Cantagalo e Alberto Flores. Número 123 de 2019, que sejam realizadas audiências públicas nas comunidades diretamente atingidas pela tragédia crime da Vale em Brumadinho, a saber, Córrego do Feijão, Parque da Cachoeira, Pires, Tejuco, Cantagalo e Alberto Flores, de forma a subsidiar a Prefeitura de Brumadinho na aplicação dos recursos oriundos das doações recebidas pela Prefeitura em razão da tragédia. Vereador Caio César de Assis Braga, número 139 de 2019, que seja realizada uma parceria com a mineradora Vale para a abertura de uma rua de acesso na localidade do Parque da Cachoeira, especificamente no ponto final da rua São Lucas, interligando a via conhecida como Beira Rio, próximo ao restaurante Caldo de Cana, visto que um dos acessos principais do bairro foi totalmente obstruído pela lama de rejeitos da mineradora Vale. Número 142 de 2019, que sejam realizadas intervenções necessárias para a recuperação do calçadão que liga o trevo na cidade, da cidade até a Faculdade Asa, especificamente no trecho inicial, onde parte desse encontra-se extremamente danificado, e ainda que seja feita a instalação de um guarda-corpo por todo o trajeto de citado calçadão. 145 de 2019, que sejam realizados estudos para assinatura de convênio com a rede bancária da cidade, visando a instalação e implantação de espaço unificado que contenha caixas eletrônicos de todos os bancos de Brumadinho. Vereador Flávio Miranda de Carvalho, número 121 de 2019,
que seja feita a capina, reforma e limpeza do ponto de ônibus do bairro Pinheiros, nesse município. Silêncio, por favor, aí, gente. Número 128, 2019. Que seja feita a pavimentação das ruas Domingos Duarte, Domingos Menezes, Cacilda Fonseca Moura e Dona Rita Fonseca de Moura, na comunidade Coronel Eurico, nesse município. Número 129, 2019. Que seja feita a restauração do muro do cemitério de São José do Paropeba, neste município. Número 130, de 2019. Que seja feita uma operação tapa-buraco em toda a extensão norte das ruas da localidade de Mato Dentro, pois, segundo os moradores, há mais de um ano este problema não é resolvido. As ruas se encontram muito escuras, até mesmo impossíveis de transitar, causando insegurança e medo à população. Número 126, 2019. Que seja realizada a troca das lâmpadas queimadas que estão os postes na rua C, descendo sentido a Pai e Vila Coletora, em frente ao número 66, no bairro Progresso, pois o local se encontra muito escuro e perigoso, causando insegurança aos moradores. Número 126, 2019. Que seja enviado com urgência um técnico encarregado para verificar a situação da rua Henriques, em José Henriques, no trecho em frente à residência de número 410, pois, segundo a moradora, nos períodos chuvosos, formam-se poças d'água em frente à residência e, com o tráfego de veículos, esta água é arremessada em seu portão de madeira, causando transtornos e prejuízos. 127, 2019. Que seja realizada de forma urgente a aquisição de reparos, reformas de equipamentos e mobílias da UPA, com cadeiras de recepção, poltronas internas utilizadas no pronto atendimento, aparelhos de glicemia, dentre outros, para acolher mesmo os pacientes que aguardam para receber atendimento e medicação. 134, 2019. Que sejam instalados braços de luz no poste da rua Rio Manso, em frente ao número 390A, no bairro Progresso 2, na Avenida Inhotim, com início na rua T até o Inhotim. Vereador Maximiano Franklin. 143, 2019. Indica o chefe do Executivo Municipal que se proceda com a perfuração de 2 poços artesianos da comunidade de Águas Claras. Um na região do sítio Jatobá, na proximidade do Alambique, onde atenderá na faixa de 30 famílias, e outro próximo à área da igreja, atendendo um número considerável de famílias. 144, 2019. Indica ao chefe do Executivo Municipal que se proceda com a atualização do portal da transparência, inseridos contratos, empenhos, notas fiscais, etc., pois não se faz gestão sem transparência. Número 146, 2019. Indica ao chefe do Executivo Municipal que seja feita urgentemente a pavimentação da rua Alvino Braga, em Casa Branca, uma vez que tal rua é de suma importância, visto tratar-se de um desvio de fluxo de veículos na área central de Casa Branca. Vereadora Renata Marília Parreiras de Soares, 135, 2019. Indica ao chefe do Executivo Municipal que se proceda com a realização da Semana Municipal de Prevenção de Doenças Ocupacionais do Educador, em cumprimento à Lei Municipal 2.978/2014. 136, 2019. Indica ao chefe do Executivo Municipal que se proceda com a implantação de um ponto de linha Saritour, Brumadinho e Belo Horizonte, nas proximidades do Parque de Exposição no bairro Salgado Filho. Número 138, 2019. Indica ao chefe do Executivo Municipal que se proceda com a revitalização da calçada que liga a alça viária João Evangelista Moreira ao bairro São Conrado, incluindo a poda de mato. Número 140, 2019. Indica ao chefe do Executivo Municipal que se proceda a uma substituição de grade quebrada instalada em estacionamento público e a alça viária João Evangelista Moreira. 141, de 2019. Indica ao chefe do Executivo Municipal que se proceda com a revitalização do calçadão do Canto do Rio. Feita a leitura das indicações, encaminharemos as mesmas ao Executivo. Encerrada a deliberação sobre as matérias objeto da reunião, solicito ao secretário da mesa que proceda à chamada final dos senhores vereadores. Antônio. Pode. Só para finalizar,
e eu acho que é uma informação, já que a Câmara tem a sua principal função como fiscalizadora, né? E para não falar que a gente está deixando de fazer o papel da gente, então eu vou passar a informação, se alguém quiser procurar mais dados, e a população também fica sabendo. Pedi os relatórios 2017, 2018, 2019. 2017 não foi possível, estranhamente a Prefeitura não mandou, falou que não foi possível, porque já está disponibilizado, né, no determinado site que faz o levantamento dos relatórios. Quando foi em 2018, a Prefeitura arrecadou 161 milhões. Foram gastos 164, quase 165. E agora, você falou de 80 milhões, você está enganado, tá? Agora, até agora, o relatório está aqui que a Vânia me mandou hoje, já entrou nos cofres da Prefeitura, está aqui, ó, o relatório, não é meu não, dela. 108 milhões, 194.524. E aí, já foram gastos. Olha quanto que já foi gasto, 51.904.432. Os relatórios estão lá no gabinete, se alguém quiser tirar cópia. E aí, os empenhos também estão aqui, nós temos as despesas que já foram empenhadas, né? É o relatório que veio da Secretaria de Planejamento para mim hoje. Então, só lembrando, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já foram embora 52 milhões. Então, fica aí para os vereadores que quiserem dar uma olhada para onde que está indo o dinheiro público e cortando insalubridade, que é tão insignificativa perante milhões, né? Para a gente fazer a revisão e a verificação. Ô, Bruno, muito obrigada, viu? Tá bom, Max. Interessantíssimo, até bom, mas eu peguei no Tribunal de Contas, então os dados são relativos ao Tribunal de Contas. Se ela te passou, melhor ainda, porque para repassar para mim, a dificuldade parece ser triplicada. Então, se te passou, até bom, se você puder me dar uma cópia, melhor ainda, para mim ter acesso, porque eu pego no Tribunal de Contas do Estado. É tanto que o mês de abril, supostamente, eu não sei como está aí, que me falaram que está suposto a 18.700, 18,5. Então, quer dizer, valor considerável. Mas é por isso. Obrigado. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Antônio Sérgio Santos Vieira. Justificado. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga, presente. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Flávio Miranda de Carvalho. Presente. Anderson Rodrigues de Faria. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franco Marcel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiros Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença de 12 vereadores. Nada mais havendo a tratar, encerra os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença nesta casa, bem como aos 714 internautas que nos acompanharam pelo site e Facebook. Lembrando que a gravação desta reunião estará disponível no site da Câmara. Boa noite a todos.